Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um programa, palavras que não passam, para que logo cedo você já possa meditar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Onde alguém poderia saciar essa gente de pão aqui no deserto? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, depois pegou os 7 pães, agradeceu, partiu-os e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os discípulos também distribuíssem. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos dos pedaços que sobraram. Eram mais ou menos 4.000. E Jesus os despediu. Palavra da salvação. Amado irmão, amada irmã, hoje, dia 13 de fevereiro, sábado. Hoje temos missa votiva no nosso centro de pastoral, missa votiva a Nossa Senhora ao meio-dia. E a palavra de Deus hoje nos convida a nos enchermos da graça, da presença de Deus, para que assim, preenchidos pela graça de Deus, tenhamos compaixão daqueles que necessitam da nossa ajuda, da nossa misericórdia. Jesus estava no meio da multidão, e a multidão que estava ali para ouvir os ensinamentos de Jesus. Jesus ensinava como um mestre e agia como um bom pastor. Vendo que já tinha passado 3 dias e aquela multidão estava ali, sedenta do pão da palavra, mas sedenta também do corpo, do pão para alimentar o corpo. E diz aqui a narrativa de Marcos que Jesus teve compaixão daquele povo. Jesus, como o bom pastor, ele tem um cuidado, um zelo todo especial para com as ovelhas. Poderia ali ter despedido aquela multidão com fome, que poderiam passar mal no caminho de volta para casa, mas Jesus preferiu alimentar aquele povo e ali realizou o grande milagre da multiplicação dos pães. Era tão pouco, mas o pouco com Deus se torna muito, e o muito sem Deus torna-se nada. Com poucos pães, ele organiza aquele povo, para que aquele povo pudesse sentar, apaziguar os corações,
acalmar primeiramente a alma. Segundo, ele faz um gesto, o gesto do qual ele iria repetir na ceia derradeira. Ele parte o pão, ele abençoa e depois distribui. Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E depois que abençoa, distribui. E o terceiro momento, não desperdiçar daquilo que sobra. O que sobra, nós não devemos jogar no lixo, mas devemos guardar. Diz as Sagradas Escrituras que depois de saciar aquele povo com pães e alguns peixinhos, ele pediu para que juntasse, não desperdiçasse a sobra. Sejamos também estes que, na partilha do alimento, saibamos primeiro nos sentar à mesa, nos reunir em torno da mesa. Segundo, abençoar os alimentos, agradecer o pão de cada dia, saciando a nossa fome, saciando o nosso corpo, possamos guardar as sobras. Hoje, como se explica, meu querido, minha querida, grande número de pessoas que ainda passam fome, morrem de fome, enquanto toneladas e mais toneladas de lixos, de alimentos que vão sendo jogados no lixo, e o lixo doméstico, o lixo que sai da nossa casa, restos de alimentos que se tornam toneladas de alimentos sendo desperdiçado, sendo jogado, levado para o lixo. Tenhamos consciência, primeiro, de reunir a nossa família para partilhar o pão de cada dia. Agradecermos a Deus o pão de cada dia. Abençoar a nossa refeição. Terceiro, tenhamos consciência de não desperdiçar aquilo que sobra das nossas mesas. Enquanto se joga alimento no lixo, irmãos e irmãs morrem de fome. Que Deus desperte em cada um de nós a grande responsabilidade por todos aqueles que habitam nesta casa comum que é o mundo, para que tenhamos compaixão daquele que bate à nossa porta com fome e nós possamos servi-lo com alegria. Estive com fome e me destes de comer. Estive com sede e me destes de beber. Quando nós fazemos um desses pequenos gestos de caridade, de misericórdia, de compaixão, estamos servindo a Jesus, que nos abençoa, a Jesus, que multiplica o pão da nossa mesa e que nos sustenta, a nós e a nossa família. Sou Padre José Haroldo e se você ainda não fez sua inscrição para este canal, o canal Avante Raios da Misericórdia, faça sua inscrição. Ajude-nos a divulgar este canal da misericórdia para confortar os corações. O Senhor esteja convosco. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos guarde, vos proteja, vos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz de Jesus e no amor de Maria. Avantes, raios da misericórdia!